Renato Gaúcho tá fazendo história no Vasco. Mas como? Quais as diferenças com o Diniz? Eu te falo isso hoje. Antes de Renato Gaúcho, o Vasco da Gama de Fernando Diniz foi um time que viveu mais pelo estilo do que pelo resultado. A proposta foi clara: saída de bola curta, posse intensa e jogadores sempre próximos. O famoso jogo apoiado do Diniz. O time tentou controlar o jogo desde a defesa, chamando a pressão do adversário para criar espaços. Mas isso teve um preço. Quando deu certo, o Vasco dominou, envolveu o adversário e jogou bonito. Quando deu errado, virou caos. Erros na saída de bola, defesa exposta e chances claras para o rival. Foi um Vasco corajoso, que preferiu arriscar do que rifar a bola. Não foi um time seguro, foi um time de identidade forte. E com Diniz, ou você amou ou sofreu assistindo. Alguns dos motivos do Vasco de Diniz não ter conseguido se firmar em 2026 foi por conta de: o Vasco errava muito na saída de bola. O elenco não sustentou o estilo de jogo. O time era emocionalmente instável. A defesa ficava muito exposta. Faltava adaptação tática durante os jogos. O desempenho não virou resultado. O Vasco da Gama anunciou oficialmente a contratação de Renato Gaúcho como novo treinador na noite de terça-feira, 3 de março de 2026. Ele assinou o contrato até o fim de 2026, iniciando sua terceira passagem pelo clube, substituindo Fernando Diniz. O objetivo era claro: tentar tirar o Vasco da lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi o pior nas primeiras 4 rodadas do Brasileirão e o Renato sabia disso e decidiu que iria dar a vida pelo Vasco. Na estreia do Renato, o Vasco não estava em vantagem de posse, mas estava chutando ao gol, com Gomes martelando contra o Palmeiras. Mas então, o Palmeiras saiu na frente com Flaco Lopes e depois Vasco foi para o segundo tempo com 1-0 para o Palmeiras. Depois de tanta luta, em uma bela jogada tabelada, Thiago Mendes empata para o Vasco. Pouco tempo depois, o jogo vira outro, e Cuiabano aparece para trazer a virada para o gigante da colina, trazendo consigo o início da salvação do destino do Vasco no ano de 2026 até o momento. A partida, então, Vasco foi crescendo. Na próxima partida, contra o Cruzeiro, o Vasco, em um jogo fora de casa, começa perdendo e depois consegue voltar para o jogo, mostrando que o Vasco sempre estava firme. Mas não importa. O Vasco e Cruzeiro fizeram um jogaço de 3-3 e deram um dos jogos mais bonitos do Brasileirão 2026, e que trouxe uma mensagem para os torcedores que foram martelados no ano passado inteiro pelo Diniz. E agora eles sabem: posse de bola não ganha jogo. Na próxima partida, era um adversário mais difícil, um rival de longa data. Fluminense, Renato Gaúcho, ex-treinador do Fluminense, já sabia que iriam enfrentar mais uma vez um time em cima na tabela, sendo um dos top 5 naquele momento. Foi um jogo mais pro Fluminense, sendo 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo 2-0. Mas como já dizia a Força Jovem, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. No meio do segundo tempo, o Vasco fez um gol. Aos 80, fez outro. E nos acréscimos, fez história. 3-2.
Uma virada tão extraordinária que fez um homem correr 40 quilômetros em volta do campo. Se sabe que homem é esse, se inscreve e comenta. No Vasco e Grêmio já era bagunça. Confiança lá em cima e o treinador já bebia o seu chopp sentado em uma cadeira de praia enquanto assistia ao jogo. Só bastou fazer 2 gols de Cuiabano e David e pronto, acabou, e ganhamos contra o Grêmio. Até então, Vasco irá disputar a Libertadores ou até o título em 2026. De lanterna no campeonato e sem visão para 2026, até 9º colocado no Brasileirão e disputando o título. Isso foi o efeito Renato Gaúcho. Então, essas foram as primeiras 4 partidas de Renato Gaúcho pelo Vasco, cheias de surpresas e alegrias para o torcedor cruzmaltino. E você, gostou do vídeo? Deixe o like e se inscreva para mais notícias e vídeos como este. Até mais!